Olá pessoal! No vídeo de hoje, dando continuação ao tutorial sobre o leitor de telas para Android Talkback, eu vou estar explicando um pouquinho para vocês e demonstrando que nós podemos utilizar mais de uma voz como opção, tá? Lembrando que em uma das últimas atualizações, né, muitos perguntaram até nos comentários no nosso canal sobre a voz da Google, né, porque ela não está tendo traduções para os emojis mais, não está fazendo mais essa leitura. Peço perdão por algum barulho externo, tá, no vídeo. Então, vocês têm a opção de instalar outra voz, temporariamente, ou se você preferir, né, você escolhe, assim como nos leitores de tela para computador, né, nós temos também para celular, então, mais de uma opção de voz. Bom, aqui no Talkback, se você for instalar o Talkback ou se ele já estiver instalado no seu celular, vai ter uma voz padrão, né, uma voz ativa já do sistema, que é a voz da Google, tá? Se você tiver que instalar, quando você instalar o Talkback, ele já vai aparecer essa voz como sugestão para você utilizar. E se você estiver utilizando o celular da Samsung também, você tem a voz da Google e a opção da voz da Samsung também, tá? Masculina e feminina. E você tem as outras opções, então eu vou estar mostrando para vocês. Aqui no canal, a voz que nós utilizamos, por ela ser mais fácil de compreensão, né, para quem está iniciando, né, essa questão de utilizar leitor de tela, ou até mesmo para que os videntes, né, que são as pessoas que enxergam 100%, possam compreender um pouquinho, né, do nosso universo e dos mecanismos que nós utilizamos, né. Bom, então eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu tô na tela inicial do meu aparelho Android, né. Tenho o Talkback instalado, então o que que eu vou fazer? Ou eu tenho dois caminhos, ou eu faço o atalho das configurações do Talkback, menu de contexto global, ou eu vou lá nas minhas configurações do celular, procuro a minha acessibilidade, né, faço todo o caminho de modelo para modelo de aparelho, no caso aqui no meu da Xiaomi, eu vou em configurações, eu vou até configurações adicionais, vou procurar acessibilidade e vou procurar o Talkback. Ou talvez você tenha que entrar em um submenu, no caso de visão, e entrar no leitor de telas Talkback. Quando você acessar o leitor de telas Talkback, você vai ter o botão de configurações, né? Mas esse caminho que eu vou fazer aqui, ele é mais fácil, depois que você aprende a utilizar o gesto de L plenamente no seu celular, ele é mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Vou fazer o gesto do L, então, tradicional. Alerta menu de contexto global. Menu de Ler desde o contexto início. global, tá? Então, é o L tradicional, um risco para baixo e um risco para direita, sem tirar o dedo da tela. Ler a partir do próximo item. Então, eu vou procurar a configuração. Repetir última expressão. Soletrar última expressão. Copiar última declaração para a área de transferência. Pesquisa direta. Configurações do Talkback. Configurações da conversão de texto em voz. Então, pessoal, lembrando que aqui nós temos a configuração do leitor de telas Talkback e temos a configuração da voz, separadamente. Então, eu vou nessa opção. Configurações da conversão de texto em voz. Conversão de texto em voz. Voltar conversão de texto em voz. Configurações da conversão de texto em voz. Então, vamos navegar aqui na tela. Eu vou navegar de trás para frente. Redefinir. Esse botão de redefinir seria para eu zerar, né, todas as configurações. Reproduzir. Aqui ele me dá um exemplo, né, da voz que eu estou utilizando, Não selecionado. né? 19% tom. Tom. E aqui, pessoal, eu vou ter duas opções. Perdão pelos barulhos, né? Aqui eu vou ter duas opções. Eu vou ter o tom e eu vou ter a velocidade da voz. O tom e a velocidade, eles podem aparecer aqui como no meu celular, pelo controle de deslizante, né? De busca deslizante. Que o que que eu vou usar? Os botões de volume para controlar. Ou eu posso colocar os dois dedos sobre a tela no gesto de V e andar com esses dedos para a esquerda e para a direita, que ele vai
19% tom. Então, ele tá em 19, né, ó. 19%. 30% tom. Ó. 20% tom. 17% tom. 19% tom. 19% tom. Então, eu usei os 2 dedos sobre a tela. Agora, eu vou usar o botão de volume. 25% tom. 30% tom. 25% tom. 19% tom. 14% tom. 9% tom. Tá? Então, ele vai ficando mais grave ou mais agudo. O que ele vem por padrão, geralmente, é o que a gente utiliza. 14% tom. 19% tom. E a velocidade é a mesma forma, tá? Então, eu tenho essas duas opções para configurar. 49% taxa de fala. 55% taxa de fala. 60% taxa de fala. 65% taxa de fala. 70% taxa de fala. 75% taxa de fala. Então, ele vai aumentando. 70% taxa de fala. 65. 60% taxa de fala. 55% taxa de fala. 49% taxa de fala. 44% taxa de fala. 39% taxa de fala. 34% taxa de fala. Tá bom? 39% taxa de fala. 49% taxa de fala. Então, aí vai dar preferência do usuário. Configura idioma português Brasil. O idioma, né? Você vai clicar aqui. Idioma. Vai ter todos os idiomas para você Inglês, romeno, baixar. português. Selecionado português Brasil. Então, já tá selecionado aqui Selecionado português Brasil. o que eu escolhi, né? Conversão de texto em voz. Idioma português Brasil. Configurações. Mecanismo preferencial. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Então, aqui ele está me avisando. Uma pausa pro carro. Voltamos. Bom, então aqui ele está me avisando que a voz que eu estou utilizando é a da Google, tá? Mecanismo preferencial. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Gente, a moto não tá ajudando hoje. Carro, ônibus, caminhão, tá passando tudo que vocês podem imaginar por aqui hoje. Mas vamos seguir, na plenitude. Configurações. Mecanismo preferencial. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Acho que agora deu pra ouvir, né? Deixa eu aumentar um pouquinho meu leitor de tela. Controle de volume. 100% mídia. Expandir. 100% mídia. Monter do sistema. Fechei as configurações. Alerta menu de copiar última declaração para a área de configurações da conversão de Voltamos. conversão. Mecanismo preferencial. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Tá, então nós estamos com a voz do Google. Controle de Beleza. volume ocultado. Configurações. Configurações. Então aqui, pessoal, eu vou ter todas as configurações relacionadas à voz que eu estou utilizando, tá bom? Então aqui o que eu vou ter, basicamente? Eu não vou entrar, então eu vou deixar para vocês explorarem aí o modelo do aparelho de vocês, tá? Eu vou entrar apenas aqui utilizando a voz da Google, só para vocês entenderem, Conversão de texto tá? em voz do Google. Conversão de texto. Instalar dados de voz. Dados de voz. Então, aqui eu vou ter, né, a voz que eu escolhi, que eu instalei, que é em português, tá? Dados Então, de vamos lá. Finlandês, Finlândia. Húngaro, Hungria. Vamos procurar. Italiano, Itália. Esquimer, romeno, Romênia. Marathi, Índia. Polonês, Polônia. Português, Brasil. Português Brasil. Português, Brasil, voz. Português, Brasil. Tamanho, cerca de... Excluir pacote de voz. Pessoal, aqui eu vou ter várias opções, tá? De voz. Mais fina, mais grave, para eu escolher, então, tá? Vamos voltar. Dados de conversão de texto em voz. Usar somente o Wi-Fi. Faz o download de dados de vozes usando somente o Wi-Fi para reduzir o uso de dados. Ativado. Então, aqui você escolhe se quer somente por Wi-Fi, para que ele baixe, né? Essas vozes, esses dados. Amplificar volume da fala. Deixa o texto falado mais... Amplificar o volume da fala, ó. Ativado. Entonação expressiva. Amplificar volume da fala. Deixa o texto falado mais alto do que o normal para ser mais fácil de ouvir quando outros áudios estiverem tocando. Ativado. Então, vamos voltar do jeito que estava. Desativado. A entonação, tá? Janela pop-up na parte. Expressão média. Que seria como se fosse o tom, né? Então, eu vou vir ou lá por aquele menu que eu mostrei pra vocês, ou você pode vir aqui, né? Escolher.
Selecionado. Expressiva. expressiva, Expressão média. média Neutra. e neutra, né? Conversão. Processamento de números. Afeta a forma como as datas e horas são faladas. Ativado. Então, aqui você desmarca ou marca o processamento dos números. Detecção de idioma. Moderada. E aqui temos mais algumas opções. Relatórios de uso anônimo. Detecção de Comentários. idioma, que eu vou deixar para vocês explorarem no aparelho de vocês, tá? Conversão de texto. Mecanismo preferencial. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Pessoal, quando eu quiser mudar de voz, então eu vou entrar aqui nesse menu, onde ele está falando a voz que eu estou utilizando. Mecanismo Vou preferencial. clicar, aqui eu Mecanismo tenho preferencial. duas. Eu tenho a voz da Google e eu tenho a voz do Eloquence. Selecionado. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Então ele está me mostrando para mim que a que está selecionada é a da Google, eu vou trocar de voz. ETI Eloquence motor de síntese vocal. Alerta a atenção. Este mecanismo de síntese de fala pode coletar todo o texto que será falado, inclusive dados pessoais como senhas e números de cartão de crédito. Ele é proveniente do mecanismo ETI Eloquence motor de síntese vocal. Deseja ativar o uso desse mecanismo de síntese de fala? Atenção. Quando você for trocar de voz, tá, pessoal? Provavelmente qualquer outra voz que você for utilizar, ele vai aparecer essa mensagem. Então você dá OK. Cancelar. Ok. Usado ETI Eloquence motor de síntese vocal. Mecanismo preferencial. Selecionado ETI Eloquence motor de síntese vocal. Mecanismo preferencial. Então ele já vai fazer essa mudança de voz. Às vezes é mais rápido, às vezes é um pouquinho mais lento, tá? E a tela é a mesma. Conversão de texto em voz. Mecanismo preferencial. Configurações. E aqui no botão de configurações, se eu for clicar aqui, ó, Mulher de assista ao SIG. Configurações do ETI Eloquence. Geral, clique tubo nas emoticons. Ativa sede, clique tubo nas eu vou ter imagens, todas as aplicagem, etc. configurações. Geral, Geral, clique. Ativa sede, clique tubo nas linguagens, aplicagem, etc. geral, Ativa avançada, sede, clique tubo. User dictionary, clique tubo nas list. dicionário, Reset, clique tubo, reset algo, gente, settings, tudo, para eu geral. resetar, no caso, né, todas essas configurações. Fonte, apesar de help, clique tubo, para gravação. Então é isso. Vou voltar. Conversão de texto em voz. Configurações, conversão de texto em voz. Então, fazendo uma ressalva para vocês, pessoal. A configuração da voz, como eu entrei aqui, eu posso fazer de duas formas. Eu posso ir aqui, pelo menu do Talkback, né? Aqui no menu Configurações da conversão de texto em voz. Conversão de texto em voz. E vou aqui na voz que eu estou utilizando, no botão de configurações, faço todo esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. Ou, quando você estiver instalado uma voz no seu celular, igual eu instalei a do Eloquence, essa voz, ela vai vir por meio de um aplicativo, certo? Então, esse aplicativo, tanto como o do Eloquence, o Vocalizer, ele vai ficar armazenado ou na sua gaveta de aplicativos ou na tela inicial do seu celular, né? Ou em alguma outra pasta, algum outro local que você deseja, no caso, da preferência de cada um, deixar localizado esse aplicativo. Então, tem essas duas formas de você acessar as configurações dessa voz que você tem instalado. Agora, a da Google e a da Samsung, por exemplo, né, como eu ressaltei no começo do vídeo, elas vão estar neste menu aqui. Então, eu tenho que entrar nas configurações do Talkback, na voz e nas configurações de voz, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Peço perdão pelo tamanho do vídeo, mas eu quis deixar bem claro para vocês, por ser um conteúdo de início, né, para quem está, então, entrando em contato com o Talkback, com o leitor de tela, então, para ficar o mais claro possível para vocês. Deixem seu like, compartilhem esse vídeo, se vocês tiverem algum conhecido, né, que esteja entrando em contato com o Talkback. Se inscrevam no canal, indiquem nosso canal também, para quem for deficiente visual ou não, e se interesse, né? E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Para gravação.